nas profundezas gélidas do Pacífico, onde a escuridão do mar encontra a indiferença do céu, um fantasma nasceu. Não era uma aparição de lendas antigas, mas um espectro de aço e circuitos, uma silhueta avaliada em mais de 100 milhões de dólares que por um instante existiu, e no instante seguinte, simplesmente deixou de existir. Um caça-fantasma dos Estados Unidos, uma maravilha da engenharia militar, simplesmente se apagou sobre as águas turbulentas. Estamos falando de um F-35A, a ponta de lança da quinta geração de aviões de combate, uma máquina projetada não apenas para lutar, mas para dominar, capaz de carregar em seu ventre uma bomba termonuclear B-61-12, o anjo da morte da era moderna. Este colosso tecnológico emitiu o mais temido sinal de emergência na aviação, o código 7700, um grito eletrônico de agonia que ecoou por um breve momento nas telas de controle de tráfego aéreo. Segundos depois, ele se dissolveu dos radares em frente ao litoral do Japão, sem deixar rastro, sem oferecer uma explicação crível, como uma gota de tinta em um oceano de mistérios. A ironia era tão cortante quanto os ventos do Pacífico. Uma aeronave meticulosamente desenhada para ser invisível aos inimigos acabou se tornando invisível até mesmo para seus próprios criadores, para os homens e mulheres que a milhares de quilômetros de distância, em salas climatizadas e repletas de telas, deveriam ser seus olhos e ouvidos oniscientes. A joia da coroa da Lockheed Martin, o orgulho reluzente da Força Aérea dos Estados Unidos, transitou em um piscar de olhos de um símbolo de supremacia incontestável para uma perigosa incógnita, perdida em uma das regiões mais geopoliticamente voláteis do planeta. O que teria acontecido? Uma falha técnica catastrófica, o tipo de evento imprevisível que assombra todo engenheiro? Ou haveria algo mais, uma sombra não dita se movendo por trás da cortina de silêncio oficial? Os detalhes, ou a ausência deles, pintam um quadro profundamente perturbador. Foco no Sul Global. Aqui nós fazemos as perguntas que outros temem formular. Em pleno céu do Pacífico, sob o olhar atento de satélites e estações de radar de múltiplas nações, um caça norte-americano de quinta geração evaporou-se, desafiando as leis da física e da vigilância moderna. E que fique claro, não se tratava de um voo de treinamento rotineiro, uma simples patrulha sobre águas aliadas. Estávamos diante de um vetor de combate com capacidade nuclear, uma peça estratégica que se desvaneceu próximo à costa do Japão, um aliado crucial, mas também um país com uma memória histórica indelével sobre o que significa estar no lado receptor do poder atômico. A última comunicação da aeronave não foi uma mensagem de voz trêmula, mas um grito silencioso e digital, o código 7700, que acendeu luzes vermelhas e acelerou corações nos centros de controle. No jargão da aviação, quando o número 7700 pisca em uma tela, ninguém o trata como um mero detalhe técnico. É o alarme universal de que algo está terrivelmente errado, o aviso máximo que coloca todo controlador de voo, toda a base aérea e toda a equipe de resgate em estado de alerta máximo. Foi esse o último suspiro eletrônico que o F-35A deixou para trás antes de ser engolido pela estática dos radares, semeando um campo de interrogações onde antes havia a certeza do domínio tecnológico. A perplexidade em Washington e em Tóquio era palpável, um silêncio pesado que contrastava com o barulho incessante da máquina de guerra. De acordo com os meticulosos registros do Flight Radar 24, um serviço que transforma os céus em um livro aberto para qualquer curioso, a trajetória daquela aeronave parece ter sido traçada com a precisão de um bisturi cirúrgico. O caça materializou-se nos monitores ao sul de Aomori, vindo da direção norte do Mar do Japão. Ele avançou com propósito em direção ao leste, cortando o ar com a arrogância de uma máquina construída para não ter predadores. Então, de forma abrupta, quase ilógica, ele guinou para o nordeste. Exatamente às 6 da manhã, no horário de Moscou, um detalhe que certamente não passou despercebido nos centros de inteligência russos, o ponto luminoso que representava o F-35A simplesmente se extinguiu das telas. Não houve uma descida gradual, não houve uma perda de sinal intermitente. Houve apenas o nada. Um momento estava lá, no seguinte não estava mais. Para compreender a magnitude deste evento, é fundamental recordar que tipo de avião está no centro desta história. Não é um caça qualquer.
É um F-35A Lightning II, a versão de decolagem e pouso convencional do programa de caças multifuncionais mais caro e ambicioso da história militar. Desde 2016, ele integra o arsenal da Força Aérea dos Estados Unidos como a peça central de seu poderio aéreo, a vanguarda de uma doutrina baseada em furtividade, conectividade e letalidade. O design do F-35 aspira a ser um tudo-em-um mestre no combate aéreo, capaz de superar adversários antes mesmo que eles saibam que estão em uma luta, um executor de ataques de precisão cirúrgica contra alvos terrestres, mesmo em ambientes saturados por defesas antiaéreas. E um nó central em redes complexas de informação militar, compartilhando dados em tempo real com navios, drones e tropas em solo. Contudo, sua característica mais delicada, o seu segredo mais sombrio, é outra: a capacidade certificada de transportar bombas termonucleares B-6112. Esta não é apenas uma capacidade técnica, é uma declaração geopolítica. Ela transforma qualquer incidente envolvendo um F-35A em um assunto de segurança estratégica global, um potencial broken arrow, o termo militar para um acidente envolvendo uma arma nuclear. Os poucos relatórios que conseguiram furar o bloqueio informativo oficial são contundentes no essencial. Eles falam de um avião de combate norte-americano, com potencial para carregar o apocalipse em seu compartimento de armas, que desapareceu misteriosamente sobre o Oceano Pacífico. E todos fazem questão de lembrar que a última mensagem da tripulação foi o código 7700, o sinal universal de uma grave emergência a bordo. O dado por si só é suficiente para causar arrepios. Até o momento, a versão oficial de Washington mal ultrapassa o nível de comunicados protocolares, redigidos com a frieza de advogados e a opacidade de diplomatas. Menciona-se uma operação de busca e resgate em andamento, como se estivessem procurando um barco de pesca perdido e não uma das armas mais sofisticadas do planeta. Fala-se de uma investigação preliminar, e repete-se o mantra de que tudo está sob análise. Mas por trás dessas fórmulas gélidas, esconde-se o mais inquietante dos fatos: ainda não há notícias confirmadas sobre o destino do piloto. Um ser humano, um militar treinado, simplesmente se foi junto com sua máquina. E o silêncio sobre sua condição é um eco ensurdecedor da falha do sistema. É neste ponto que surge a pergunta que quase ninguém na grande mídia se atreve a formular em voz alta para não parecer hostil ao poder estabelecido. Que tipo de missão um caça com capacidade nuclear estava cumprindo sobre o espaço aéreo japonês, em meio a uma tensão regional crescente, com tantos atores China, Rússia, Coreia do Norte, observando cada movimento no Pacífico com olhos de falcão? O silêncio do Pentágono sobre este ponto sensível diz tanto, ou talvez mais, do que qualquer entrevista coletiva apressada. É um silêncio que sugere operações secretas, patrulhas de dissuasão ou talvez algo que eles próprios ainda não conseguem compreender. Para entender o cenário completo, é preciso olhar para a moldura política que sustenta toda essa estrutura. A presença militar massiva dos Estados Unidos no Japão não é um acidente histórico. Ela se apoia no Tratado de Cooperação e Segurança Mútua, assinado após a Segunda Guerra Mundial. Sob este acordo, o arquipélago japonês, formalmente uma nação pacifista, aloja dezenas de bases, dezenas de milhares de tropas e equipamentos militares de ponta que servem de plataforma para a projeção de poder norte-americano por toda a Ásia Oriental. Sobre este acordo repousa a estrutura conhecida como USFJ, as Forças Armadas dos Estados Unidos no Japão. Trata-se de um comando unificado que agrupa Exército, Força Aérea, Marinha e fuzileiros navais sob uma única cadeia de comando, respondendo diretamente ao Pentágono. Seu quartel-general está na base aérea de Yokota, a cerca de 30 quilômetros do coração de Tóquio, uma lembrança diária e visível do peso do sócio protetor sobre a soberania japonesa. Com este pano de fundo, o desaparecimento de um F-35A sobre o Pacífico deixa de ser uma mera curiosidade técnica ou um trágico acidente aéreo. Ele se converte na prova irrefutável de que a atividade militar dos Estados Unidos se normalizou a tal ponto na região que se tornou quase invisível, até que algo dá catastroficamente errado. Uma região carregada de tensões, com memórias vivas de guerras devastadoras e múltiplas potências nucleares se encarando, onde qualquer incidente, por menor que seja, pode desencadear uma cascata de consequências imprevisíveis. O avião fantasma não era apenas uma máquina perdida,
era um símbolo da fragilidade de uma paz mantida por um equilíbrio de terror. No plano simbólico, o F-35A é vendido ao público e aos aliados como um emblema da supremacia tecnológica ocidental. É a promessa de uma aeronave quase indetectável ao radar, conectada em tempo real com uma rede de sistemas de combate, capaz de ver primeiro e atirar primeiro. E, no entanto, toda essa sofisticação, todo esse investimento trilionário foi reduzido, de um momento para o outro, a um eco perdido no vazio e a um código de emergência anônimo. O imperador tecnológico de repente estava nu. Aqui se revela uma contradição profundamente incômoda para o complexo industrial militar. Quanto mais complexo, interconectado e caro é um sistema de armas, mais dramático e embaraçoso se torna o seu fracasso. Um programa que absorveu centenas de bilhões de dólares do contribuinte americano, apresentado como a vanguarda absoluta do combate moderno, termina envolto na névoa de um desaparecimento que ninguém consegue, ou talvez não queira, explicar com clareza para a opinião pública. A invisibilidade, que era sua maior virtude, tornou-se sua maldição. Enquanto as equipes de resgate vasculham incansavelmente as águas frias do Pacífico e os porta-vozes do Pentágono redigem frases milimetricamente calculadas para dizer o mínimo possível, outro detalhe curioso emerge de Washington, como uma parte em uma tragédia. No mesmo fluxo de notícias, lembra-se que anteriormente o então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia assinalado que sua administração estava considerando seriamente a venda de caças F-35 para a Turquia, ampliando ainda mais o mapa de nações com acesso a esta plataforma de ataque furtivo. A notícia, que parecia desconectada, na verdade, iluminava a lógica por trás da máquina. A mensagem de Trump não se limitava à dimensão puramente comercial do negócio armamentista, embora os lucros para a Lockheed Martin fossem, obviamente, um fator central. Segundo o mesmo relatório, Trump também expressou sua confiança de que seu colega turco, Recep Tayyip Erdoğan, não utilizaria esses aviões contra Israel. A declaração era espantosa em sua ingenuidade ou em seu cinismo. Como se a confiança pessoal entre dois líderes notoriamente voláteis fosse garantia suficiente para impor limites à capacidade de um caça furtivo projetado especificamente para missões de alto impacto em ambientes hostis. A ideia de que uma arma tão potente pudesse ser controlada por um aperto de mão era, no mínimo, uma aposta perigosa com a segurança de toda uma região. O quadro resultante desta justaposição de eventos é tão eloquente quanto inquietante. Em uma frente temos um F-35A, uma máquina capaz de carregar bombas termonucleares B-6112, que se perde sobre o Pacífico após declarar uma emergência crítica, expondo a falibilidade da tecnologia mais avançada. Em outra frente, o mesmo modelo de avião é oferecido como uma peça de barganha geopolítica, um item de luxo no mercado global de armas, com sua venda apoiada em promessas políticas frágeis e na lógica implacável do lucro. O contraste entre esses dois planos deixa uma sensação amarga, difícil de ignorar. De um lado, uma aeronave desaparecida, um piloto com destino incerto e uma investigação que avança a passos de tartaruga, envolta em segredo. Do outro, uma liderança política em Washington que trata o F-35 como um produto exportável, um mero commodity, confiando cegamente que seus aliados saberão como usá-lo corretamente, seja lá o que isso signifique. Quando um governo se mostra incapaz de evitar que um avião com potencial nuclear desapareça de suas próprias telas e, simultaneamente, impulsiona sua venda a terceiros países em regiões instáveis, a própria noção de responsabilidade estratégica fica seriamente danificada. A palavra decadência, que muitas vezes soa como um insulto panfletário lançado por críticos, começa a se aproximar perigosamente da categoria de um diagnóstico clínico. É a imagem de um império que projeta poder, mas parece estar perdendo o controle sobre suas próprias ferramentas. E no meio dessa equação complexa, encontra-se o Japão, uma nação soberana transformada em uma gigantesca plataforma de lançamento. Em seu território, erguem-se cerca de 15 bases militares norte-americanas, algumas delas contra a vontade expressa da população local, como em Okinawa. Seu espaço aéreo é rotineiramente preenchido por aeronaves que respondem a comandos localizados do outro lado do mundo. Suas águas territoriais se tornam o palco para voos de caças com capacidade de carregar bombas termonucleares.
E quando um incidente como este ocorre, as decisões cruciais, as informações vitais, são tomadas e controladas longe de Tóquio, em salas de situação em Washington. O episódio do F-35 revela também uma fratura profunda no sistema informativo global. Uma boa parte do jornalismo dominante, o chamado mainstream media, limita-se a repetir a ficha técnica da aeronave como se estivesse lendo um manual. Menciona-se o código 7700. Traçam-se as possíveis rotas em mapas digitais. Enumeram-se as capacidades do aparato, sua velocidade, seu alcance, seus sensores. E acrescentar-se, quase como uma nota de rodapé, uma nota marginal e asséptica, que não há notícias concretas sobre a tripulação desaparecida. O drama humano é reduzido a um detalhe burocrático. As questões realmente delicadas, aquelas que tocam no cerne do poder e da responsabilidade, ficam suspensas no ar, sem resposta. A aeronave levava algum tipo particular de armamento no momento do incidente? O Pentágono jamais confirmará ou negará a presença de armas nucleares, seguindo sua política de longa data. Que missão específica justificava a presença daquele caça naquela zona concreta, naquele exato momento? Que protocolos de emergência são ativados quando um avião com capacidade nuclear entra em pane em um corredor aéreo e marítimo tão sensível e congestionado? São perguntas que se chocam contra um muro de silêncio, um silêncio construído com os tijolos do interesse estratégico e da segurança nacional. Enquanto isso, de forma reveladora, nos mesmos noticiários que tratam o sumiço do F-35 com tanta cautela, detalha-se com precisão cirúrgica outra frente de conflito. Fala-se, por exemplo, das atividades do Grupo de Forças Zapad na luta contra os veículos aéreos não tripulados das forças ucranianas com números, nomes de comandantes e resultados concretos. Ali sim, os dados abundam. É como se houvesse temas sobre os quais é conveniente e seguro se aprofundar, e outros que é melhor tratar superficialmente, passando por alto para não perturbar os poderosos. No final, o conjunto de elementos forma um mosaico revelador e sombrio. O código 7700 piscando na escuridão. O desaparecimento sobre as águas do Japão. A capacidade de carregar as bombas B-61-12. A rede de 15 bases norte-americanas em solo japonês, um protetorado de fato. A venda do mesmo avião sendo seriamente considerada para a Turquia. E a confiança política quase infantil, de que essas armas de destruição em massa não serão usadas contra determinados aliados. O que desmorona junto com a imagem do F-35 perdido no Pacífico não é apenas uma aeronave. É a narrativa de controle absoluto, de onipotência tecnológica e de gestão responsável que os Estados Unidos tentam sustentar sobre seu vasto e caro aparato militar. Entre os dados duros do incidente e as palavras vazias dos comunicados oficiais, abre-se uma fenda. E através dessa fenda, podemos vislumbrar a crise de um poder que joga no limite do risco e, quando o desastre acontece, se refugia no silêncio e na ofuscação. Eu sou Ricardo Almeida, diretor do canal Observador Crítico, a voz da nossa América. Se você quer fazer parte da nossa comunidade, que busca entender o mundo para além das manchetes oficiais, inscreva-se em nosso canal. Se deseja ser notificado sempre que publicarmos uma nova análise como esta, ative o sino de notificações. E se você acredita no jornalismo independente e quer apoiar nosso canal financeiramente, pode fazê-lo através do link do PayPal que se encontra na descrição deste vídeo. O seu apoio é o que nos permite continuar fazendo as perguntas difíceis.